Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho do sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chútil. Vamos fazer o tradicional Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, nós vamos agora para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Sede Perfeitos. Então, vamos fazer algumas considerações iniciais. Nos dias de hoje, o que a gente mais escuta são as pessoas se queixando, não é? As pessoas estão quase desistindo de serem boas, porque parece que ser bom não traz mais nenhum benefício, nenhum resultado. Realmente as pessoas acham que o outro, quando é bom, ele é bobo, ele é besta. Ele é palhaço, como a gente diz popularmente, né? E nós estamos vivendo em um mundo no qual o egoísmo se alastrou com força total. E o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes ser honesto, ser bom ou fazer o bem é quase sinônimo de ser tolo, bobo, careta e mais algumas coisinhas que as pessoas costumam dizer a respeito. Então o nosso mundo virou um mundo de espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas, com planos, sempre com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções e muitas vezes aplaudido pelas multidões. Então, no livro Jesus o Evangelho, do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, falando sobre a perfeição, ela nos traz o seguinte ensinamento: o homem e a mulher contemporâneos sofrem de bloqueios profundos no inconsciente a respeito da necessidade de perfeição. Encontram-se mais preocupados com a conquista de recursos que lhes darão comodidade hoje e repouso na velhice, descuidando-se do essencial, que é o esforço na busca dos valores espirituais como terapia e solução para seus conflitos diários. Certinho, não é? Hoje, a maior parte das pessoas está preocupada com o que vai ter que viver hoje e se vai ter para a velhice, está acumulando para a velhice e se esquece dos valores espirituais. A respeito disso, Jesus assim se manifestou e nós encontramos isso em Mateus capítulo 5, versículos de 44, 46 a 48, falando o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? E ele diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós sabemos que Jesus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Então essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ela, se for tomada ao pé da letra, ela vai pressupor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita como o Criador, como Deus, ela se tornaria igual a Ele, o que é inadmissível. No entanto, os homens a quem Jesus falava naquela época, eles não compreendiam muito essas nuances
e ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançá-lo. Aquelas palavras de Jesus, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa. E aquela perfeição a que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima de Deus. E nós então vamos perguntar, e no que consistiria essa perfeição falada por Jesus? E Jesus explica isso, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem àqueles que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Desse modo, ele mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E nesse capítulo nós encontramos algumas características de um homem de bem. Quando eu falo homem, é mulher também, viu? Às vezes a pessoa fala, só fala em homem. Não é o homem, quer dizer, o ser humano de bem. Então, Kardec destaca algumas dessas características. Quando eu falo sobre isso aqui na nossa palestrinha de sábado presencial, eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal, eu vou fazer com vocês. Eu falo assim, ó, vai marcando aí, vai assinalando onde que você marca ponto, quer dizer, no que você acerta, né? Mas tem que ser honesto, não pode camuflar, não. Então vamos lá. Olha, o número 1 que Kardec coloca é o seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal apresentam uma prática da lei de Deus e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. Olha que coisa difícil. O que quer dizer isso? O espírito, para ele ser elevado, né, para a gente considerar que um espírito seja elevado, todos os atos da vida corporal dele seriam uma prática da lei de Deus. E quando ele já tem uma compreensão da vida espiritual, então nós vamos tirar algumas coisinhas que nós fazemos. Por exemplo, a inveja, aí vocês vão falar que é inveja boa, gente. Inveja é inveja. Mas eu vou aceitar essa inveja boa. A inveja boa, quando o vizinho passa com aquele carrão de 100 e tantos mil e você tá lá com um poisé que faz que mais vive na oficina do que na sua casa. Então, já caiu fora, né? Quando você faz fofoca da vida do outro, já caiu fora. Quando você não consegue orar pelo seu inimigo, já caiu fora. Tá vendo, gente? Então tá difícil de marcar ponto, né? Mas vamos pro número 2. Às vezes o número 2 a gente emplaca. Eu já me emplaquei no número 1. Então vamos lá. Kardec fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga, quer dizer, ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntando-se se não violou essa lei, se ele não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se ele faz aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Será que a gente consegue, na nossa fase evolutiva, fazer isso? Todo dia, deitar na cama à noite e falar, bom, o que eu fiz hoje? Será que hoje eu violei? Eu pensei mal? Eu desejei que a pessoa quebrasse a perna quando atravessasse a rua, né? Porque a gente é espírita, mas a gente fala, Deus castiga. E bota para Deus o que a gente está desejando, né? Então, é isso daí. Será que a gente analisou se nós fizemos alguma coisa que a gente não gostaria que o outro fizesse para nós? O homem de bem é portador, o número 3, né? O homem de bem é portador de fé verdadeira. Então o homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão.
e se submete à sua vontade em todas as coisas. Ele tem fé no futuro, razão pela qual ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que nós conseguimos fazer isso aí completamente? Que a gente confie em Deus a ponto de não perder o sono de noite? De não ficar preocupado? A ponto de acreditar que Deus vai nos dar sempre o melhor, mesmo quando aquele melhor for algo que a gente não gostou, que a gente queria outra coisa? O homem de bem, ele é caridoso. Então ele é possuído de um sentimento de caridade, de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem. Ele não faz o bem esperando retorno. Ele não espera paga nenhuma. Ele retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Então hoje cedo eu estava assistindo, cedo que eu falo era tipo assim 4:30 da manhã, porque agora eu acordo bem cedo. Então, gente, eu estava assistindo lá, né, a Globo News, e estava vendo um comentário, né, e uma professora, ela fez um comentário muito legal. Ela falou o seguinte, perguntaram para ela se estava certo fazer determinada coisa, e ela disse, olha, nós temos que olhar de 2 pontos. Se olhar do ponto que a pessoa está fazendo aquilo, pensando no interesse do país dela, né, no caso da OTAN, dos países que fazem parte da OTAN, então ela acertou. Agora, se ela está pensando que ela está salvando dela, mas não está indo lá fazer o que deveria fazer na Ucrânia, então ela não está certa. Então, até onde nós aceitamos em nome da justiça algo que vai nos prejudicar? Geralmente a gente fala, o problema é do outro. Como diz a minha filha, ema, cada um com o seu problema. Então, gente, dá para ver que o homem de bem, nosso homem de bem não é tão caridoso. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que ele espalha, no serviço que ele presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele dá aos aflitos. E o primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. E cuidar dos interesses dos outros, antes de cuidar dos seus próprios interesses. Aí o negócio já fica mais feinho ainda, né? Porque geralmente primeiro nós pensamos em nós. Depois, se sobrar um restinho, a gente pensa no outro. É muito difícil que a gente coloque o outro na frente, que a gente fique feliz em fazer o outro feliz. Geralmente nós falamos, eu quero ser feliz. Eu lembro que numa época difícil da minha vida, né, veio um palestrante espírita e ele fez o que tinha que fazer, né? Daí eu estava muito mal, né? E queria ser feliz, lógico, né? Aí eu cheguei, né, pro palestrante e falei assim para ele. Eu falei assim, ele perguntou, minha irmã, o que você gostaria, né? Eu olhei para ele e falei, eu gostaria de ser feliz. Ele olhou bem para mim e falou assim, você é espírita? Então ele me pôs na parede, você é espírita? Porque o espírita não pensa primeiro na felicidade dele. Pelo menos se ele for um homem de bem, né? Uma mulher de bem. A gente pensa primeiro no outro. Se o outro está bem, a gente está bem também. Será que nós fazemos isso? Nós ainda não chegamos nesse nível. O homem de bem, ele é humanitário. Ele é bondoso, é humanitário, é benevolente para com todos. Todos os irmãos todas as outras pessoas são suas irmãs, sem distinção de raça ou de crença. E não importa o que a pessoa acredita, se ela tem religião, se ela não tem, a raça, tudo para ele é a mesma coisa. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras. Quer dizer, se a pessoa está sendo sincera naquilo, ele respeita. E não condena as pessoas que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia.
pois está ciente de que aquele que prejudica outro com palavras más, né, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo o outro, né, que não recuou diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando ele pode evitar isso, ele falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência de Deus. Quer dizer, e se a ordem social colocou outros homens sob sua dependência, quer dizer, se ele é chefe, se ele cuida de algo e os outros são dependentes dele, ou então as pessoas da família, né? Ele trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como ele gostaria que os seus direitos fossem respeitados. O homem de bem, ele é virtuoso. Ele não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Ele perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando somente dos benefícios, né? Aí o negócio já fica meio complicado, né? Porque a gente tem raiva, tem ódio, tem rancor, guarda mágoa. Tem desejo de vingança de vez em quando, né? Quer pendurar o outro pelo dedão do pé, de ponta cabeça, não é? Agora, né? Ele é indulgente, o homem de bem, com as fraquezas alheias. Por que ele é indulgente? Porque ele sabe que o outro está numa determinada fase evolutiva. E que um dia ele vai evoluir, mas no momento ele só tem aquilo para dar. É como eu falo, ninguém tira café com leite da vaca. Você só tira leite e a gente às vezes quer tirar café com leite do outro, sendo que o outro não tem isso para dar. Ele só tem aquele pouquinho que a evolução dele permite. Por isso que o homem de bem é indulgente, quer dizer, ele se recorda das palavras de Jesus: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E a gente atira a pedra nos outros, né? Porque a gente é bonzinho demais. Aí começa a lembrar tudo que a gente já fez e o negócio já não fica tão bom, né? O homem de bem não busca os defeitos dos outros. A gente não fica procurando onde que o outro tem defeito. A gente busca as qualidades. Ele procura sempre atenuar o mal com o bem. Ele não é vingativo, perdoa as ofensas e sabe que será perdoado por Deus na medida em que ele perdoar. Complicado, né? Vocês marcaram quantos pontos aí, hein, gente? Eu, por enquanto, não marquei ponto nenhum, viu? Então, eu estou sendo uma mulher mais ou menos de bem, não sou plenamente, não. Então, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições. Quer dizer, ele olha o que ele tem de imperfeito e ele trabalha incessantemente para combater essa imperfeição, quer dizer, para melhorar, certo? Ele fala, não, amanhã eu vou procurar resolver isso aqui. E ele insiste. Ele não procura se valorizar perante o outro, se elogiar, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, né? Ele procura ressaltar o que o outro tem de proveitoso, qual a qualidade que o outro tem. Porque defeito, gente, todo mundo tem. Ninguém é perfeito. E o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, das vantagens pessoais que ele tem, do seu saber, né? Porque ele sabe que tudo pode ser lhe tirado de uma hora para outra. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. O que quer dizer isso? Ele sabe que os bens materiais são transitórios, são só para determinado tempo, ou pelo menos por essa encarnação. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Ele sabe que aquilo é um depósito que Deus lhe fez
para que ele possa empregá-lo de maneira a promover o progresso das criaturas e da humanidade, né? Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, quer dizer, empregado sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. Sabe que são seus iguais, usa da sua autoridade para levantá-los e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo que possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontra, quer dizer, ele não pisoteia quem está abaixo dele. O subordinado também tem a sua parte, porque às vezes a gente pensa que só o chefe que tem a sua parte, né? O subordinado compreende quais são os deveres dele. O chefe tem dever, mas o subordinado também tem, e ele tem que cumpri-los conscienciosamente. Há uma época, vi um rapaz que frequentava a nossa casa espírita e ele descia a lenha nos chefes do lugar onde ele trabalhava, sabe? Ele trabalhava num frigorífico. Ah, porque o chefe fez isso, o chefe fez aquilo, o chefe fez aquele outro, porque isso, aquilo, aquele outro. Passou um tempo, não sei como é que foi o negócio, ele virou chefe. Aí um dia ele chegou para mim e falou, sabe aquilo que eu falava? Olha, apague tudo aquilo. Gente, como é difícil ser chefe. Deus me livre, ele falou. E o povo que a gente chefia que não faz nada direito? Então, você viu, inverteu o negócio. Então, o homem de bem, ele tem que entender isso. Que ele tem os deveres dele e o outro também tem. Aí, gente, eu gosto muito de contar historinha, né? Então, costumo encerrar sempre com uma historinha que é para ficar mais leve, né? Eu já sei que vocês não marcaram ponto nenhum, tá? E se alguém marcou, passa lá no meu WhatsApp que ponto que você marcou, porque eu quero ver onde que você está tão evoluído. Porque eu não marquei foi nada, tá? Eu estou tentando marcar ponto desde que há mais de 30 anos, gente. Então eu procurei uma historinha real, né? E foi difícil de encontrar. Daí eu deparei com o depoimento do Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que ele deu ao Jornal do Espiritismo de Portugal, na edição de março-abril de 2014. E esse depoimento dele foi reproduzido no Jornal Mundo Espírita de fevereiro agora de 2022. E ele tem esse título, Um Homem de Bem. E o Divaldo fala sobre Nilson, aquele rapaz, aquele senhor que trabalhou com ele lá na Mansão do Caminho, né? Junto com o Divaldo, né, o Nilson fundou no dia 7 de setembro de 1947, o Centro Espírita Caminho da Redenção. E em 15 de agosto de 1952, os dois criaram o braço social da instituição, que é conhecida como Mansão do Caminho. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida do Nilson. O Nilson chamava Nilson de Souza Pereira, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1924. Morreu em 2013, desencarnou em 2013, na mesma cidade de Salvador, aos 89 anos. Ele teve um problema de câncer. Ele dedicou-se ao trabalho do bem desde que travou contato com o Espiritismo, e isso aconteceu no ano de 1945. Na ocasião, ele era marinheiro. Depois ele foi telegrafista do Correio e, por fim, ele foi bancário e se aposentou como bancário. E ele era portador de uma dedicação incomum, né? Era considerado o homem dos 7 instrumentos, segundo o Divaldo. Tudo ele sabia fazer, então ele consertava tudo lá na Mansão do Caminho. Ele é responsável pela edificação de todo o conjunto das casas, pelos departamentos e residências da comunidade, pelas instalações elétricas, pela água, pelos serviços gerais, quer dizer que era ele o faz tudo dali, né? Antes de se tornar espírita, o Nilson, aos 23 anos de idade, ele teve namoradas e ele quase ficou noivo, mas não deu certo. E daí ele que se entregou totalmente à obra, né, de caridade, de amor, né, não dispondo mais de tempo para pretender se casar ou então outras aspirações. Ele era, segundo Divaldo, alegre, jovial, mas sério e responsável, sendo muito respeitado e amado pelas pessoas que o conheciam.
Devido ao seu caráter de homem de bem, ele jamais se apresentava, mantendo-se sempre discreto em suas situações, em Salvador ou viajando pelo mundo na companhia do Divaldo. Era, no entanto, para o médio Divaldo o grande apoio, a solidariedade, o concurso amigo para qualquer situação. Tinha uma formação cultural primária, ele não era muito estudado, né? Mas ele escrevia muito bem e falava com correção de linguagem. Era um verdadeiro espírita, conforme o conceito apresentado por Allan Kardec. Ele, Divaldo, tinha combinado uma coisa, gente, que se acontecesse alguma coisa com eles, né, se ocorresse alguma coisa com um deles, o outro continuaria no trabalho. Assim, quando o Nilson teve aquele sério problema de doença, ficou internado, Divaldo continuou viajando e seguiu em frente com a programação. E quando ele voltava, ele ficava lá no hospital junto com o Nilson, né? Quando o Nilson desencarnou, Divaldo se encontrava em viagem e ele prosseguiu, nem sequer participou do sepultamento. Depois que ele voltou, que ele foi ao túmulo do Nilson para fazer uma prece, ele sentia muita falta daquele companheiro espírita que o apoiava, né? Então, Divaldo diz que nessa fase, ele teve, logo após a desencarnação de Nilson, ele teve uma visão. Ele viu Nilson, o espírito de Nilson, amparado pelo espírito Joana de Anjos, acenando para ele e sorrindo. Aí ele soube que Nilson estava bem cuidado e que tudo corria bem. Ele estava passando por aquela fase de recuperação que o espírito passa depois de uma doença séria. Depois, quando o Divaldo teve um problema sério, porque médium tem problema sério, né? Ele ficou muito triste e ele escutou a voz do Nilson dizendo: Di, chamado Divaldo de Di, Di, não quero você triste nem deprimido, a sua alegria é importante para auxiliar outras pessoas. Em 19 de agosto de 2015, na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, pela psicofonia de Divaldo, Nilson se manifestou e deu uma mensagem para os companheiros que ali estavam, falando da saudade, das recordações, da gratidão de ter trabalhado com eles na seara do Mestre. Falou das forças do mal, né, que agiam para que o planeta não evoluísse. E ele disse uma coisa textual, né? Jesus prossegue odiado por uns, desconhecido por outros e negligenciado por aqueles que o conhecem, mas não por nós, porque ele nos arrancou do cativeiro das paixões inferiores e acenou-nos com a plenitude. E Nilson incentiva os colegas, ele fala: sigamos pacientes, confiantes, e que momento de crise é período que anuncia mudança. Toda mudança produz estranheza e faz-se desafio. Não façamos parte dos grupos que gritam, que blasfemam, que promovem anarquia, quer dizer, do grupo que só reclama, que nada está bom. Sejamos servidores de Jesus, onde e quando se faça necessário. Realmente, não adianta ficar reclamando, adianta trabalhar, servir ao Mestre, né? Da melhor maneira que nós pudermos. Embora essa mensagem seja do ano de 2015, gente, ela nos parece dirigida especialmente aos dias atuais, não é? E Nilson prossegue: mantenhamos aceso o ideal da fraternidade e nunca nos arrependeremos de havermos sido gentis, cordatos, pacíficos e pacificadores. E ele se despede desejando a todos, né, as bênçãos do Senhor. Então, gente, sabe o que nos resta? Nós estamos num mundo cheio de conflitos. Resta-nos coragem para cada dia
buscarmos ser um pouquinho mais homens e mulheres de bem. Esse roteiro de Kardec é um roteiro para que a gente não diga: eu não sei o que um homem de bem e uma mulher de bem faz. É isso daí que ele falou, tá? Vamos lá, não é fácil não, é muito difícil. Tem que ir um pouquinho de cada vez, tá? Ficam desesperados não, porque não adianta. Vamos lá tomar passe, gente? Vamos lá. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Passe tomado, tome a água fluidificada e vamos nos despedir, tá? Ainda estamos no finzinho da pandemia, vamos tomar cuidado mais um pouquinho, né? E tudo vai dar certo, legal? Abração para todo mundo, tchau, tchau!